Torcedor palmeirense, a madrugada foi daquelas que não deixam ninguém dormir tranquilo. Enquanto muita gente ainda tentava pegar no sono, o noticiário do Verdão começou a se movimentar de forma intensa, trazendo novidades que mexem diretamente com o coração do clube e com a expectativa da torcida. E quando o dia amanheceu, já dava para perceber que a sexta-feira começava diferente, com um clima de estreia no Campeonato Paulista e com o Palmeiras prestes a entrar em campo novamente, desta vez para encarar a Portuguesa, abrindo oficialmente mais uma caminhada na temporada. Uma das grandes movimentações aconteceu justamente durante a madrugada, quando o Palmeiras apresentou oficialmente seus novos uniformes para a temporada. A parceria com a fornecedora esportiva trouxe um conceito que resgata raízes históricas e culturais do clube, com uma inspiração clara na herança italiana. O visual chamou atenção logo de cara, principalmente pelos detalhes e pelos tons em vermelho que apareceram como elementos complementares, algo que não passa despercebido e que gerou muita repercussão entre os torcedores. O material de apresentação foi bem trabalhado e deixou uma sensação de identidade forte, valorizando a tradição sem abrir mão da modernidade. As camisas ficaram visualmente impactantes, com acabamento refinado e um desenho que conversa bem com a história do Palmeiras. A empolgação com o lançamento, no entanto, veio acompanhada de um sentimento que já é comum ao torcedor: o susto com os valores. A expectativa é de que, a partir deste sábado, os novos uniformes já estejam disponíveis tanto nas lojas físicas quanto nos canais oficiais de venda. A beleza das camisas é inegável, mas o preço elevado acaba afastando parte da torcida, mesmo entre aqueles que fazem questão de vestir o manto sempre que possível. Ainda assim, é impossível negar que o Palmeiras segue se posicionando como um clube que trabalha muito bem sua imagem e sua marca. Algo que reflete o momento de protagonismo vivido nos últimos anos. Mas se fora de campo, o assunto já rendia bastante. Dentro do mercado da bola, a madrugada trouxe uma notícia que caiu como uma verdadeira bomba. Surgiu a informação de que o Palmeiras avançou de forma concreta na tentativa de contratar Thiago Almada. O meia argentino, que atualmente pertence ao Atlético de Madrid, passou a ser um nome fortemente ligado ao Verdão após uma proposta oficial ter sido apresentada. A movimentação indica que o clube paulista entrou de vez na disputa e, neste momento, aparece como um dos destinos mais próximos para o jogador. A situação de Almada envolve muito mais do que apenas valores. O jogador busca mais espaço, mais minutos em campo e protagonismo, algo que pode ser decisivo pensando em seu futuro na seleção argentina e em uma possível presença na próxima Copa do Mundo. No cenário atual, ele entende que precisa estar jogando com frequência e assumindo responsabilidade dentro de campo, algo que, neste momento, não estaria garantido no futebol europeu. Essa combinação de fatores coloca o Palmeiras como uma opção extremamente atraente, tanto pelo projeto esportivo quanto pela possibilidade de ser peça central em uma equipe competitiva. Os números da negociação ainda não foram revelados, mas o simples fato de existir uma proposta formal já muda completamente o panorama. Até pouco tempo, falava-se apenas em interesse e sondagens, sem qualquer avanço concreto. Agora, a conversa é outra. O Verdão mostrou disposição para investir pesado em um jogador que chega pronto, com capacidade de resolver jogos e elevar o nível técnico do elenco. É aquele tipo de contratação que não exige adaptação longa, que veste a camisa e assume o jogo desde o primeiro momento. Dentro desse contexto,
Começam também as especulações sobre mudanças no elenco atual. A possível saída de Bruno Rodrigues, por exemplo, abre espaço tanto no grupo quanto na numeração, levantando questionamentos sobre quem poderia herdar uma camisa de peso. Tudo isso faz parte do quebra-cabeça que a diretoria precisa montar, equilibrando entradas e saídas para manter o elenco competitivo sem perder o controle financeiro. Para muitos torcedores, o investimento em um nome como Almada é arriscado apenas no valor, porque tecnicamente o retorno parece quase certo. Jogador diferenciado custa caro, e o Palmeiras nos últimos anos mostrou que sabe quando vale a pena apostar alto. Enquanto isso, outras movimentações nos bastidores seguem acontecendo de forma silenciosa, como é comum no futebol. Algumas negociações avançam sem que o clube tenha total controle das conversas iniciais, especialmente quando envolvem jogadores que buscam mais espaço e garantias de utilização. É um cenário normal de mercado, onde empresários e atletas se movimentam em busca do melhor caminho para suas carreiras. O Palmeiras, por sua vez, precisa lidar com essas situações de maneira estratégica, avaliando o que é melhor para o presente e para o futuro do elenco. Em meio a tantas notícias do elenco principal, a base também voltou a ser destaque de forma impressionante. A atuação recente do Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior foi daquelas que enchem os olhos do torcedor. Uma goleada elástica, construída com autoridade e talento, mostrou mais uma vez a força do trabalho de formação do clube. A classificação veio com sobra, em uma partida marcada por intensidade, organização e, principalmente, muito talento individual e coletivo. Entre os destaques, alguns nomes começam a ganhar atenção especial. Um jovem meia vestindo a camisa 10 chamou a responsabilidade mesmo com pouca idade e teve uma atuação simplesmente espetacular. Foram gols de todos os tipos, assistências e uma leitura de jogo que impressiona para alguém tão novo. É aquele tipo de jogador que faz o torcedor parar para assistir com mais calma, já imaginando o futuro e sonhando em vê-lo em breve no time principal. Atuações assim reforçam a ideia de que o Palmeiras não apenas revela jogadores, mas forma atletas prontos para competir em alto nível. Outros jovens também deixaram sua marca, mostrando que o elenco da base é recheado de opções interessantes em diferentes posições. A movimentação ofensiva foi intensa. A transição rápida e a postura dentro de campo foi de quem sabe exatamente o que precisa fazer. O resultado foi uma chuva de gols e uma atuação que deu gosto de assistir, especialmente para quem acompanha de perto o trabalho feito nas categorias inferiores do clube. O calendário segue apertado. E os jovens já se preparam para o próximo compromisso, que encerra a fase de grupos da competição. Mesmo com a classificação encaminhada, o jogo tem sua importância, seja para manter o ritmo, seja para observar novos talentos e ajustar detalhes. A comissão técnica sabe que cada partida é uma oportunidade de avaliar quem pode, em breve, dar o salto para o profissional. Falando justamente em transição para o time principal, alguns jovens que não estão disputando a competição de base começam a aparecer com mais frequência nos treinos do elenco profissional. Um deles, bastante observado por clubes do futebol europeu, deve receber oportunidades no Campeonato Paulista. A expectativa é grande, principalmente porque se trata de um jogador com características raras, técnica apurada e personalidade dentro de campo. A comissão técnica vê nele um potencial enorme e acredita que o estadual pode ser o palco ideal para sua afirmação. Além disso, o elenco profissional segue em preparação intensa para a estreia no campeonato estadual.
Os treinos foram divididos em períodos, com foco tanto na parte física quanto nos ajustes táticos. O trabalho tem sido cuidadoso, pensando não apenas no jogo de estreia, mas em toda a sequência inicial da temporada. A comissão técnica sabe da importância de começar bem, ganhar confiança e dar ritmo aos jogadores que estão retornando de férias ou que chegaram recentemente. O duelo contra a Portuguesa marca esse primeiro passo oficial do Palmeiras no Campeonato Paulista. A expectativa é de um time competitivo, equilibrando experiência e juventude, com atenção especial à intensidade e à organização. O palco do jogo traz um clima tradicional, que sempre exige concentração máxima. A preparação entra em sua fase final, com os últimos ajustes sendo feitos para que a equipe entre em campo pronta para buscar o resultado e iniciar a temporada com o pé direito, mantendo o nível de exigência que o torcedor espera e que o próprio clube se cobra internamente. Enquanto o elenco principal se prepara para entrar em campo e a base segue dando respostas dentro das competições, o ambiente no Palmeiras é de atenção total aos detalhes. A comissão técnica sabe que o início de temporada costuma ser decisivo para o ritmo ao longo do ano. E por isso cada movimentação no dia a dia do clube tem sido tratada com muito cuidado. Não existe espaço para descuido, ainda mais em um calendário que já começa exigente e que rapidamente vai colocar o time à prova em diferentes frentes. Nos bastidores, as conversas sobre elenco continuam acontecendo de forma intensa. A diretoria analisa cenários, avalia oportunidades e tenta antecipar situações que podem virar problemas mais adiante. É um jogo de xadrez constante, onde cada decisão precisa ser pensada não apenas para o próximo jogo, mas para toda a temporada. Alguns jogadores buscam mais espaço, outros entendem que a concorrência será maior e o clube precisa administrar tudo isso, mantendo o grupo unido e competitivo. Essa gestão de pessoas é tão importante quanto qualquer contratação de impacto. Dentro desse contexto, a possível saída de um ou outro atleta não é encarada como algo inesperado. Faz parte do processo natural de um elenco forte, com peças valorizadas e com mercado. O Palmeiras sabe que precisa estar preparado para agir rapidamente, seja para repor uma saída, seja para ajustar a estratégia interna. O objetivo é não perder força técnica e, ao mesmo tempo, manter a estrutura financeira equilibrada. Esse modelo de trabalho já mostrou resultado em outras temporadas e segue sendo a base das decisões atuais. Ao mesmo tempo, a comissão técnica observa atentamente o desempenho dos jovens que vem se destacando. A base não é apenas uma vitrine, mas uma fonte real de soluções. Cada treino, cada jogo, cada detalhe é analisado para entender quem está pronto para dar o próximo passo. A integração entre base e profissional acontece de forma natural, sem pressa, mas com muita convicção. O Palmeiras não costuma queimar etapas e quando um garoto sobe, geralmente é porque já mostrou maturidade suficiente para lidar com a pressão. Essa confiança no trabalho de formação faz com que o torcedor olhe para o futuro com otimismo. Ver jovens assumindo o protagonismo, chamando a responsabilidade e decidindo partidas cria uma conexão especial com a arquibancada. É diferente contratar um jogador pronto e ver um menino da base crescer com a camisa do clube. Essa identidade é algo que o Palmeiras construiu ao longo dos anos e que segue sendo um dos pilares do projeto esportivo. Enquanto isso, a preparação para o Campeonato Paulista segue em ritmo forte. Os treinamentos foram pensados para equilibrar carga física e intensidade, evitando riscos desnecessários logo no início do ano.
O foco é chegar bem para a estreia, mas também criar uma base sólida para a sequência de jogos. O estadual costuma ser traiçoeiro, com partidas duras, campos difíceis e adversários que enxergam o Palmeiras como o jogo da vida. Por isso, a concentração precisa ser máxima desde o primeiro minuto. O confronto de estreia traz um componente especial. Jogar em um estádio tradicional, contra um adversário que conhece bem o peso desse tipo de duelo, exige postura e seriedade. Não basta apenas qualidade técnica, é preciso atitude, entrega e leitura de jogo. A comissão técnica tem trabalhado exatamente esses aspectos, cobrando intensidade e foco nos treinamentos. A mensagem passada ao elenco é clara: respeitar o adversário, impor o próprio ritmo e não dar margem para surpresas. Além do aspecto tático, o ambiente emocional também é observado de perto. Início de temporada é momento de ansiedade, de expectativa e de cobrança externa. Saber lidar com isso faz diferença. O Palmeiras tem um grupo experiente, acostumado a decisões, mas também conta com jovens que estão começando a sentir esse tipo de pressão agora. Cabe aos líderes do elenco ajudar nesse processo, orientando dentro e fora de campo, mantendo o grupo alinhado. Fora das quatro linhas, a torcida acompanha tudo com atenção redobrada. Cada notícia, cada rumor, cada movimentação vira assunto nas redes sociais e nas conversas do dia a dia. A expectativa por reforços, a curiosidade sobre o desempenho dos jovens e a ansiedade pela estreia criam um clima de efervescência. O palmeirense quer respostas rápidas, quer ver o time competitivo e quer sentir que o clube segue no caminho certo. Essa cobrança faz parte da grandeza do Palmeiras. O clube, por sua vez, tenta blindar o elenco desse barulho externo. A ideia é manter o foco no trabalho diário, sem se deixar levar por especulações ou pressões momentâneas. O discurso interno é de confiança no planejamento e de paciência para que as coisas se encaixem naturalmente. Nem sempre o melhor futebol aparece logo no primeiro jogo, mas a consistência ao longo do tempo costuma ser recompensada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Uma decisão recente da FIFA está mexendo com os corações de torcedores e rivais do futebol brasileiro e pode alterar para sempre a história das estatísticas do nosso futebol. Segundo rumores que circulam nos bastidores, a entidade máxima do futebol teria reconhecido oficialmente títulos internacionais que até então não eram contabilizados da mesma forma. E essa mudança teria colocado o Palmeiras em um patamar histórico. Agora, o clube paulista teria mais títulos que Flamengo e Corinthians juntos. A notícia, que ainda não foi confirmada oficialmente pelo clube ou pela própria FIFA, já provocou uma verdadeira avalanche de comentários nas redes sociais e em programas esportivos. Para os palmeirenses, é uma espécie de consagração tardia. Uma validação internacional de conquistas que, por décadas, foram subestimadas ou esquecidas no imaginário do futebol brasileiro. Para os rivais, especialmente flamenguistas e corintianos, é um golpe de narrativa. Afinal, a rivalidade por supremacia histórica é um dos elementos que mais inflamam torcidas e debates esportivos no país. Especialistas em estatísticas esportivas afirmam que, caso a decisão seja realmente oficializada, estaremos diante de uma das viradas mais significativas na história do futebol nacional. O Palmeiras, fundado em 1914, sempre teve uma presença marcante em competições continentais, mas agora,
com o reconhecimento de títulos até então questionados ou não contabilizados pela FIFA, o clube alcançaria um recorde que desafia qualquer comparação recente. Há quem diga que essa contagem inédita poderia mexer não só com os rankings de títulos, mas também com negociações de marketing, contratos de patrocinadores e até na valorização histórica de jogadores que fizeram parte dessas conquistas. Nos bastidores, dirigentes palmeirenses estariam eufóricos, mas mantendo cautela. Segundo fontes próximas, eles aguardam a comunicação oficial para iniciar uma campanha de valorização da marca, reforçando a imagem do clube como maior vencedor do futebol brasileiro em números absolutos. Entre torcedores, o clima é de entusiasmo e até incredulidade. Fóruns e grupos de WhatsApp já fervilham com debates sobre quantos títulos o Flamengo e o Corinthians teriam que conquistar para alcançar o novo recorde palmeirense. Enquanto isso, a imprensa esportiva nacional se debruça sobre as implicações dessa possível mudança. Alguns argumentam que, mais do que números, o impacto será simbólico. O Palmeiras não apenas entra para um patamar histórico, mas reescreve a narrativa do futebol brasileiro, deixando claro que conquistas antigas e menos lembradas também merecem reconhecimento. Até que a FIFA se pronuncie oficialmente, porém, tudo permanece no campo das especulações, alimentando rumores, paixões e, claro, a eterna rivalidade entre torcidas que não se contentam apenas com o presente, mas disputam cada capítulo da história do futebol. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!